Ao vivo, pessoal, live de lançamento de livro. E hoje nós vamos falar com quem, pessoal? Com quem? Aqui, ó, Miguel Brambila, escritor deste livro, O Poder Transformador. O Miguel Brambila, que já é um conhecido nosso aqui da mentoria, meu primeiro livro, desde a primeira turma, que sempre deu espaço, sempre levou os nossos escritores para o programa Teoria de Tudo, para a Rede Sabe Caxias, Canal 14 da NET, sempre esteve conosco. E agora, nesta turma da mentoria, meu primeiro livro, aqui ó, gente, olha só, ele tá lançando o livro dele. Então, como ele já está aqui, vou chamá-lo. Deixa eu chamá-lo aqui, vamos ver. Olá, galera do Livros que Nascem, tá aqui ó. Beijo para vocês, obrigado pelo apoio, sempre por trazer, mostrar os livros dos nossos escritores. Mareneida, que está aqui também. Miguel, como está? Olá, olá, olá! Feliz? Tudo bem? Tudo bem? Muitas emoções, né? Muitas emoções. Muitas. Não dá nem para catalogá-las. E aí é cada dia uma coisa nova, cada dia... Gente, o Miguel... Ele passou esse mês, agora, hoje a gente está entrando em agosto, mas esse mês de julho foi um mês, assim, de muitas coisas, muitas novidades. Dá um resumo para o pessoal aí, só para o pessoal ter uma ideia do que você está vivendo nesse mês do seu lançamento do seu livro, desse momento de trazer para o mundo aqui, ó, o poder transformador. Conta para o pessoal. Que legal. Deixa eu dar boa noite para a turma aí, bom dia, boa tarde, não é? Que é um prazer sempre estar com esses amigos queridos e amigas aqui desse grupo, né, Livros que Nascem, e também contar um bastidor rapidinho aqui, né, já fugindo aqui, né? Ana Miguel, vamos fazer uma transmissão pelo Teoria de Tudo, pelo Sabe que a gente... Não, eu quero ser entrevistado. Eu entrevisto muita gente, eu quero ser entrevistado agora. Agora eu quero ser estrela. Eu vou te dizer, ó, tem pergunta que eu anotei aqui, minhas anotações... Que, gente, enquanto tá rolando a mentoria, quando acontecem algumas coisas, tem algumas falas, eu anoto aqui, ó, no meu caderninho para guardar para essa live. Eu anoto as perguntas lá, meses atrás para fazer nessa live. Olha que eu trouxe aqui para essa aqui também, ó. Também tenho. Marineida do 60 Mais Eu tá aqui com a gente. Tem esse aqui também. Olha o meu ali também. Isso aí. Que coisa legal, né? Que coisa Sementes. boa. E tem uma galera aqui com a gente, ó. Tiago, abraço. Robert Vani Augusto está aqui com a gente também. E fora todo o pessoal que está online, vai entrar e também vai ver depois essa live, que vai ficar gravada tanto aqui no Instagram, quanto de repente depois vamos ver, né, Miguel? Não, já podemos dizer, vamos lançar depois no Teoria, no YouTube, porque são arquivos digitais, né? Então, eu já sou conhecido como acumulador aqui em casa, ainda mais, né? Digitais, né? Cada palavra. Diga-se de passagem, adorei onde está teu livro ali na estante, ó. Tô enxergando ali, ó. Olha do lado tá meu CD da Exilados, ó. Dá para botar o dedo assim, ó, que nem gasolina, ó. Tanque cheio. Pra cá. E aí ali tá meu robozinho de infância, e ali estão os livros da faculdade. Que coisa boa, Miguel. Então vamos lá, vamos contar um pouco pro pessoal. Então, onde é que surgiu? Porque assim, você já escrevia, jornalista, tem blog, tem site, tem tudo. Conta como é que foi essa ideia. De onde é que surgiu essa coisa de vou escrever um livro? Como é que foi isso? Eu acho que com a ideia de organizar a cabeça, no sentido de que fazer um montão de coisas, né? Eu vi o Cris Pereira, né, nosso conhecido aí, o Gaudêncio, na Gaúcho, falando numa entrevista, que o pai dele sugeriu para ele, numa época da vida, que ele deveria focar mais nas coisas que ele gostava. E eu divido muito meu tempo assim, em várias atividades. Então a cabeça está sempre dispersa, até sair de uma atividade e entrar noutra. E um livro organiza uma parte do pensamento, né? É um capítulo, né? Na régua do tempo ele tem um capítulo. E esse capítulo ele está no Poder Transformador, que já mostraste várias vezes aí, que eu agradeço, fico muito feliz pela tua generosidade, não é?
espelhado também, né? Escrito, né? Aí, que legal. Então é isso. Eu acho que escrever é registrar um momento, uma época, uma fotografia do pensamento. Né? A palavra tem um significado mágico, né, na vida de quem escreve, né? Eu adoro. E uma coisa muito legal, gente, quando vocês forem pegar o livro do Miguel, quem quiser o livro do Miguel, acessa aí, manda mensagem ou aqui, ou para mim no direct, para o Miguel. Pode acessar, ele já está na Amazon também, o livro para venda. Então pode mandar mensagem, que daí o Miguel avisa, manda pelo correio ou compra pela Amazon, ele já está disponível o livro. Quando vocês forem pegar o livro e começar a ler, vocês vão ver que tem textos dele de agora, tem poemas, tem desenhos do Miguel que contam a história, né? A história também do Miguel. E eu quero te perguntar, Miguel, assim, ó, esse título, o poder, primeiro, sobre o que se trata? O que é? O que tem? O que as pessoas podem esperar quando pegam esse livro e começam a ler? Essa é boa. Aham, eu acho. Excelente. Eu acho que já é um ensaio de reflexões propositivas. Eu aprendi com o tempo a não ser impositivo, sem correr o risco de se transformar num fundamentalista, né, num autoritário. Né, em palavras, então, né, as verdades absolutas elas são sempre preocupantes. Sim. Mas eu escrevendo editoriais e escrevendo ideias esparsas, um amigo meu que é um ativista aqui, ele me respondeu com esse título. Fiz uma proposição, escrevi um editorial, ele disse, tá, e onde está o poder transformador? Daí eu disse, plim. Brilhou, Né? porque é instigante, né? É uma pergunta que ele fez que mexe, né? E onde está o poder transformador? Essa pergunta mexe aqui dentro. Exatamente. Então, é o Alfredo Paim, né? Ele é um amigo aqui de muitos tempos, me acompanha também. Ele é um ativista, assim, trabalha né, em política também e tal, e nós debatendo um assunto. Então é isso, não tem enigma nenhum. Eu acho que vai trazer cada um a pensar onde está o seu start. Agora eu quero, agora eu preciso, porque nós não sabemos, né? Cada um tem as suas necessidades, mas muitas vezes não sabemos onde está, né? Eu tenho 1 milhão de necessidades, mas o que é primeiro? Né? Como fazer? Eu posso? Qual é a minha localização no tempo e no espaço? São reflexões nesse sentido que pelo menos tentam propor para que as pessoas encontrem, e eu sei porque eu mesmo, com abismos ainda não preenchidos de respostas dentro da minha personalidade, consegui já avançar muito. Né? Eu sou a minha melhor versão do que eu posso ser até aqui. Isso pode ser grave. Né? Não! Não, Miguel, bem pelo contrário. Gente, quando vocês pegarem para ler o livro do Miguel, ele realmente traz essa proposição de reflexão. Não tem, ele traz e aborda diversos assuntos de uma forma que nos abre a visão, nos abre a forma de observar para vários ângulos diferentes. Realmente, e eu li, gente, né? Participei, acompanhei aqui, então posso falar de cadeirinha. Realmente não é um livro que traz uma verdade absoluta, não é um livro que vai trazer a solução ou a resposta, não é impositivo, ele abre reflexões. E assim, ó, eu separei aqui, enquanto o Miguel falava, eu fui separando aqui, ó, por exemplo, aqui, um dos textos, a busca, o desejo, as religiões, o tempo, são todos pontos e assuntos que nos fazem pensar em diversos ângulos, diversos pontos de vista. É um livro interessante, gente. Olha, e não precisa ler ele na ordem, Miguel? Não, acho que não. A minha mãe, que é a primeira, a dona Marisa Brambila, que é a primeira pessoa que leu depois de ti e da Terezinha, né, que fez a revisão, porque eu não lia, eu escrevi, mas eu confesso que eu não li, né? E acho que eu penso esses assuntos o tempo inteiro. A minha mãe disse que é um livro que é legal tu ter como consulta, né? Porque daqui a pouco, porque na verdade é isso que nós fazemos o tempo inteiro.
falar sobre o tempo, falar, daqui a pouco nós navegamos no dia a dia, eu penso, né? E não quer dizer que eu não tenho opinião sobre esses assuntos, eu tenho, mas eu não quero que a minha opinião seja o que prevaleça num diálogo, que as pessoas tragam, né? Eu gosto muito, não trouxe aqui, eu podia ter trazido um livrinho que está na outra sala, do Krishnamurti, que é um filósofo independente de sistemas, né? Ele é hindu, já não está mais nesse plano, mas ele sempre falou do poder da consciência. Então a consciência ela é ampla de possibilidades. Então, quer dizer, não é necessário ler na ordem. Ler a ordem é você que vai escolher. O que né? Então, nós precisamos administrar o tempo real, o tempo imaginário, o tempo, né, psicológico, e cada um tem. E com isso ainda se fazer entendido pelos outros, né, sem dramas, né, bem complexo. Mas, ao mesmo tempo, a ideia é justamente propor o diálogo sobre esses assuntos, entende? Sim. E me conta uma coisa, Miguel. Como foi? Eu sei, mas eu vou perguntar porque eu sei que aqui é live de bastidores, né? Então eu vou fazer aquelas perguntas que... Porque quem olha às vezes de fora, assim, nossa, Miguel Brambila, apresentador do programa Teoria de Tudo, escreve editoriais, escreve um monte de coisa, tá sempre aí escrevendo artigo, editorial, no site, em blog, tudo. Como foi o processo? Então nessa live a gente vai pegar aquelas coisas de que parece que tudo é lindo, que o livro nasce pronto, mas não, né? Então, vamos ver. Conta pro pessoal, como é que foi o processo? Como é que foi esse negócio de escrever o livro? Claro, não, é importante que tu pergunte, até porque eu não estou, eu não me preparo para as respostas, não, né, na verdade, eu gosto muito de estar surpreso pelo questionamento. Isso me tira um pouco do tédio, né, da correria diária, de querer, né, somente, né, somar. Exatamente, né, mas faz parte da minha rotina desde sempre, não é de hoje. Então, isso é o resultado de uma vida inteira, desde que eu aprendi a ler aos 5 anos de idade. Eu não pude entrar na primeira série numa escola particular que havia aqui, porque eu tinha 5 anos. E eles só aceitavam com 6, mas eu já sabia ler. E aí a minha mãe me colocou numa outra escola onde eu lia, e sempre li tudo que caiu na minha mão, e minha família sempre foi de leitura, né, e enciclopédias e coisas, eu sempre precisei ler. Então eu acho que isso é uma soma, não é assim as horas que eu usei para trazer isso para o papel, né, porque são alguns tópicos, não estão todos, né, assim, nós temos que refletir sobre tudo, sobre as coisas, né, eu posso refletir sobre um copo, posso refletir sobre uma tecla do computador, sobre uma caneta, sobre uma palavra. Então o universo ele não tem começo nem fim na minha cabeça, né? Então eu acho que essa gestação, sim, a gestação do livro é como você pensar no cosmos, que um dia você vai ter algo materializado como alguém que você possa dizer, não, aquilo ali, eu gerei. Acho que foi isso, mais ou menos, né? Que muitas coisas vão avançando. É bom que já tenho 54 anos, acho que já traz alguma maturidade nisso tudo, né? Que não me envergonhe de ter escrito isso, para não fazer que nem o Fernando Henrique, né? Esqueçam que eu escrevi, né? A política à parte, né? Porque eu sou fã do Fernando Henrique. Mas, enfim, sempre pinta na letra mata, né? Algumas coisas permanecem. Uma coisa que eu gostaria que tivesse mudado, já que eu não sei, não lembro se eu coloquei no livro, acho que não, é o salário mínimo, que é uma letra que eu escrevi aos 14 anos, há 40 anos, e não mudou. Então, escrever um pouco disso, né? Bom, uma das coisas que, nesse caso, infelizmente, é atual, né? Exato. Então, eu acho que quem ler o livro, Ana, e no Internautas, vai se sentir na necessidade de aprofundar o tema. Puxa vida, é verdade. No meu tempo, né? Eu coloquei algumas letras de música que eu toco nas minhas bandas, atemporalmente também, não de forma linear, mas uma delas que eu já citei várias vezes, que é Os Fantasmas do Futuro, eu não tenho ela gravada, eu tinha ela cantada ao vivo, quando nós tínhamos 14, no município de Gravataí, aí perto, que nós tínhamos a família aí perto, a gente tocava por aí também. E a nossa curta existência não explica a ciência, vivemos... Fantasmas do Futuro, né? Enfim, é um verso. Tô procurando aqui. Eu acho que eu não botei no livro essa.
Mas vai Não, ficar acho que essa não tá. até dá para Não. escrever ele como é que eu vou dizer, em fascículos, né? Em Sim, fascículos não, sim. como é que se diz? Volumes. Em Em coleção, em volumes, coleção, volumes. Porque essa curta existência, eu pensava aos 14 anos de idade que não me ensinaram na escola. Eu fiz a catequese, fiz a crisma, adoro o evangelho, sou cristão, mas o futuro era um mistério, eu sou um fantasma, porque eu já sabia que eu ia desencarnar ou morrer ou qualquer coisa assim. Então Sim. isso não é um livro espírita, não é um livro religioso, mas é um livro que me fez pensar quem eu sou, né? Por que eu existo, né? Penso, logo existo. Isso não fui eu que disse, né? Não, como é que é? Não fui eu que disse, isso já está escrito lá, né? Já faz tempo, né? Nesse Foi caso, um cara aí que disse aí, né? já está lá, já está lá. E, pessoal, assim, ó, uma das coisas que vocês vão perceber é que quando a gente lê um dos textos do livro do Miguel, ele é aquele texto que nos faz pensar e ficar pensando algumas coisas. Aí, dali um pouquinho, você está com uma amiga, com um amigo sentado, conversando, almoçando, jantando, tomando uma cerveja ou tomando um chimarrão, e vem aquele assunto. E você lembra das coisas que tem no livro e aquilo faz parte da conversa. É muito interessante, porque Que bom. o Miguel, mesmo que não esteja, por exemplo, aqui comigo ou com vocês, quando vocês lerem o livro dele, vocês vão perceber que ele participa das rodas de conversa quando vocês estiverem conversando. E isso é muito legal. Isso é muito Legal. legal, porque isso é o escritor, né, Miguel? Você não está ali, mas a pessoa está aqui intimamente com você. E é legal ouvir isso. São coisas que eu não sou acostumado a ouvir essas interpretações, mas que legal, eu fico feliz em poder colaborar com que essa ideia, é transformarmos, não é? Serve para isso, serve para mim, na minha vida, a leitura. Eu tenho certeza de que diante da vida, se você não tiver o mínimo de um embasamento cultural, você não fraga. E até você voltar, então depois disso passa a ter uma responsabilidade, porque a vida é uma tempestade junto com calmarias, depois outra, e não adianta, não é. Nós lutamos, mas a nossa expressão muda, nós vamos envelhecer. Quem não envelhecer já foi antes, por Foi outra antes. dimensão, eu acredito. Né? Então, tem que ter um código que não tem essa pretensão, né? Não tem essa pretensão, mas que bom fazer parte da. Né? Eu sinto que a minha orelha está fazendo mais assim. É, ela vai apitar mais, ela vai ficar mais vermelhinha Espero que aqui. bem, né? Sim. E assim, ó, e é aquela coisa. Quando um livro nos agrega, nos traz algo que a gente acaba levando para uma roda de conversa, mesmo que não é o momento que a gente está lendo. Quando a gente está lendo, o nosso diálogo é aqui, ó, é com o livro, a intimidade com o livro, com o escritor ou a escritora que não está aqui com a gente, mas está. Porque é um pedaço, é o Miguel que está aqui nesse livro. E quando a gente vai para um outro lugar, não está com o livro, mas é muito interessante como ele vem. E isso também, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Mara Nunes, a professora Mara Nunes que está aqui com a gente, que escreveu esse aqui, que lançou agora no dia 22, esse aqui, ó, Meia Dança na Sua Passos. É interessante como a gente está conversando às vezes com outras pessoas ou com ela, e daí vem aqueles, não, você vai ler isso no meu livro. Isso também, porque se conectam. São assuntos que fazem parte da nossa reflexão e da vida. Então, é muito legal, gente. Vocês vão achar companhia e assunto para conversa inteligente, reflexiva, fundamentada e que abre pensamento para a gente pensar sobre assuntos nesse livro aqui do Miguel. E eu me lembro, e agora eu vou pegar minhas anotações aqui, né, Miguel? Vamos lá. Não, não, o bom entrevistador anota, tá certo? É que essa aqui eu anotei meses, faz meses aqui, né? Que bom. Eu lembro que numa das nossas reuniões, bom, durante a mentoria, gente, tem normalmente três reuniões que a gente faz em grupo, né, com o pessoal todo, mas a maioria das reuniões da mentoria, ela é individual. Minha com o Miguel, minha com a Mara Nunes, minha com a Marineida, com o Diego, com cada um dos escritores. Porque cada livro, ele tem a sua identidade. Então, tem coisas que não tem como se fazer em grupo. Precisa ser individual. E eu lembro, em algum momento, quando ainda... Você já tinha escrito o texto, né? O manuscrito, o texto já estava escrito.
os textos ali. Sim. E já tinha ido para Terezinha, inclusive, para revisão. E eu lembro que a gente conversava e tu dizia assim, eu até anotei aqui o que você me disse, né? Que você sempre escreveu. E que você sabe que escreve, e realmente escreve com qualidade, com profundidade. Mas o que eu quero saber é o seguinte, e eu lembro que você disse que não se sentia escritor. Não se sentia escritor, tipo um escritor. E eu quero saber se você já está se sentindo escritor ainda, ou se falta aquele momento do lançamento, com todo aquele negócio. Porque o lançamento, ele é meio que um rito de passagem, digamos assim. Primeiro momento é quando tu pega o livro na mão. Uhum. E depois quando tu faz o lançamento. São momentos muito ritualísticos, digamos assim. Quero saber, Miguel, já está se sentindo escritor? Como é que foi esse momento de pegar o livro? Conta para mim. Para nós aqui, né? Claro, claro. Não, eu acho sim, desde o momento em que nós assinamos a mentoria, eu passei a me sentir um escritor. Porque aí eu entrei no compromisso de entrar no ritmo da ideia, né, para não ser redundante, de fazer as coisas acontecerem dentro dos prazos, não é? Dentro da organização, sempre respeitando a mentoria, né? Não sei, né? Hoje mesmo tu disseste, se tu não puder, não, tá marcado, né? Eu nem lembrava. Eu agradeço que tu me lembrou, né? Mas estamos aqui, vamos fazendo, porque sim, isso já me tornou parte de uma visão profissional de ser. Mas, assim como eu disse para o meu enteado, né, o Matheus, que é pai novo, outro dia que nós saímos, eu disse que ser pai é um exercício. Então, assim, né, eu não me considero completo como pai. Eu tenho, né, considerando o Matheus que é meu enteado e mais meus 2 filhos, somos 13, mais netos. Então, quer dizer, é um exercício. Então, eu acho que nas artes, nessa questão do livro, especificamente focando também, eu confesso que dá assim, uma certa ansiedade. Será que vai ser bem aceito? Será que não vai? Como é que vai ser a crítica? Né? Vai ter a pessoa que vai pegar o livro pelo peso e não pelo conteúdo, né? Poderia ter, sabe? Né? Então, quer dizer, você fica... Hoje, à tarde, eu vou te dizer que eu saí para fazer negócios, eu me senti mais um vendedor de livros que um escritor. Tudo bem que era meu nome, né? Mas eu puxava o livro da pasta. E ontem aconteceu uma coisa engraçada que eu saí, né, fui visitar uma senhorinha, uma irmã, uma freira muito querida, que escreve muito aqui, e até eu vou dar o livro para ela, né, mas eu preciso treinar, não sou vender, não sei vender, vou ter que aprender a vender. E daí eu levei o livro, aí eu disse, olha, trouxe aqui o meu livro para mostrar para a senhora dela, ela pegou, isso é Miguel, ela tem 82 anos, que legal, o senhor me empresta? Daí eu emprestei para ela, né, depois então vai ser a minha leitora, uma das minhas leitoras testes, né? Aí hoje eu saí, eu peguei um lápis, não está aqui na minha mão, que eu peguei um lápis aqui, está aqui o lápis, daí eu escrevi o preço aqui no cantinho, né? Isso, boa, boa, boa. Mas mesmo assim, um me pediu de graça, você vai me dar o livro? Eu disse, não, talvez num outro momento, se fecharmos negócio, até posso te dar um brinde aqui na empresa. Mas essa é uma questão que é o vendedor, não é o escritor, né? Mas como escritor, sim, é disruptivo esse momento para mim. Eu não tinha, eu posso dizer que eu tenho um livro registrado na Biblioteca Nacional. Isso aqui é um argumento de profissionalismo que eu falo de uma maneira, né? As pessoas olham, né? Vê a capa. Então isso aqui, né? Eu já plantei muitas árvores, já tive filhos, já tive livros, né? Agora eu preciso viver mais 54 anos. Não quero morrer. Sabe, Miguel, esse ditado quem falou esse ditado está fora do tempo, né? Não acredito nisso. Não, mas sabe que isso que você estava falando é bem interessante, porque quando a gente fala dentro, e eu acho que a literatura não é uma exclusividade, infelizmente, nesse ponto. Quando a gente fala de arte, muitas vezes as pessoas não entendem que ela também faz parte de algo que nós trabalhamos, que é algo que nós produzimos. Quando você vai tocar com a sua banda, claro que você ama aquilo que você faz, mas todos nós, mesmo fazendo o que nós amamos, todos nós, e eu como educadora financeira posso falar isso, de todo mundo que vai concordar, todo mundo tem conta para pagar, gente. Tudo tem um custo. Tudo tem custo. Óbvio que
Isso aqui é produto de uma vida, do conhecimento, da reflexão, da mente, da psique do Miguel. Mas só o conhecimento, a mente, a psique do Miguel não imprime um livro, gente. Tem custo, tudo tem custo. E às vezes as pessoas, sem querer, digamos assim, por uma cultura que foi ensinada, você toca. Vem tocar aqui para mostrar a tua arte, para divulgar a tua banda. Dá um livro. Você desenha, você pina. Então faz aqui essa arte para mim. É importante te respeitar também e valorizar o que as pessoas criam. Quando a gente vai num restaurante, a gente não chega lá e diz assim, não, deixa eu almoçar de graça só para eu ver se é bacana. Né? Mas acho que é uma cultura que a gente vai também se a comida for boa, eu pago. Esse valor, né? Se a comida for boa, eu pago. Se eu não gostar da comida, eu digo para te melhorar, te dou um apoio, faço uma crítica construtiva. Não, vamos fazer o seguinte, então você faz isso para mim e se eu gostar, eu te indico, eu conto para as pessoas. E, gente, não é por uma questão não é só pelo valor do livro, tanto que assim, quando a gente fala dos lançamentos, por exemplo, às vezes as pessoas gostam da gente, têm carinho e no dia do lançamento, às vezes a gente não tem grana para comprar o livro, mas não tem problema, vai lá e dá um abraço no Miguel, porque esse carinho é importante. Claro. Mas também é importante valorizar. Ou seja, não tem grana, não tem problema. Vai lá, dá um abraço, tira uma foto, tá tudo certo. Mas não fica pedindo livro de graça, gente. Tá boa. Não, é sério, gente. O livro é um pedaço da gente. Né? E eu entendo que as pessoas não fazem isso por mal, Miguel. Que, por exemplo, ali, não é por mal, é carinho. Ela realmente quer ler. É carinho. Eu tenho meu CD do lado do livro ali, que já é mais antigo, eu não vendi nenhum. Os amigos venderam. O que eu pude, eu botei no YouTube, distribuía. O livro é outra coisa, é diferente. Mas porque é uma questão que eu foquei mais, eu tenho minhas convicções filosóficas, religiosas, mas eu me preocupei muito com isso e não colocar isso, né, porque senão eu não teria nem ética para poder vender o livro. Sim. Então ele vai estar, né, linkado com palestras, com diálogos filosóficos, dentro dessa ideia que eu acho que o meu guru dessas, não tem gurus assim muitos, né? Mas assim, nessa questão do Krishnamurti mesmo, eu era um rato de biblioteca, eu acho que, né, sempre, muito tempo da minha vida, passei nas bibliotecas aqui em Caxias, tanto da minha casa lá, quanto no Sesc, quanto na minha casa dos meus pais, né? Não na biblioteca pública, na biblioteca da escola, né, ali a Agatha Christie, Sherlock Holmes. Alguns livros marcaram mais, né? O Rousseau me marcou muito, o Contrato Social, né? O Limite, né? Eu vi o Mário Sérgio Cortella falar outro dia no podcast que quem lê Nietzsche na adolescência corre o risco de enlouquecer. Ele tem razão, né? Porque ele é muito niilista. Não questiona essa afirmação, ele é niilista, né? Então, a adolescência, o Cortella, né? Não quem sou eu para contradizê-lo, e ele tem razão. Na verdade, não fez bem para mim, assim falou Zaratustra, aos 14, 15 anos de idade. É muito cedo. Então, exatamente, mas eu li. Né, a Cidadela, eu não li o Pequeno Príncipe, que eu dei para minha filha, ela adora, mas eu li a Cidadela, do Saint-Exupéry, que é um livro bem mais grosso, onde ele atravessa o deserto, que tem muito a ver, falando nisso, em transformação, porque ele fala sobre alguém que atravessa um deserto, né, dá para se linkar com outras transformações da história. O poder transformador é basicamente isso. Cada um tem. Estou agora, né, já avançando na ideia, né? E vamos linkando, né? E o citamos Descartes agora há pouco, né? Eu penso, logo existo, não temos como desligar o cérebro, né? Eu disse aqui em casa hoje que eu penso o tempo inteiro. Termino uma coisa, eu não sei se é bom. Pode ser que seja. Mas às vezes seria bom, né, não pensar em nada, né? Ter o ócio criativo que quase eu não consigo. Sabe que você falando do Cidadela e você fez ali o link com o próprio livro. Tu leu o Cidadela? E não li. Conheço, mas não li. Não li. A partir do que você estava falando, você percebe
que a própria jornada do caminho que você comentou, de atravessar o deserto e esta transformação que passa, mesmo que de forma inconsciente, como essas leituras que te formaram também, de alguma forma, ele está presente aqui não só no título, olha a tua capa. Sim. Que é o grande debate do momento, né, Ana? Que é a inteligência artificial, né? Eu não sabia que o Canva tinha uma inteligência artificial. E nós estamos nessa época de, né, já, né, de colocar caminhos, né? A ideia do livro é propor, tem luz que nos guia para alguma direção, deve ter mais luz mais adiante, mas você pode escolher o caminho. Começa numa sombra, né? Ali você tem que andar. É preciso andar, né? Mesmo que você esteja parado, o universo não vai estar. Então, né? Mesmo que você fique estático, como o yogi tenta, né? Ele não consegue. A circulação de sangue, o movimento peristáltico, mesmo por mais que consiga minimizar, né, o metabolismo, não vai parar. Então nós estamos. Muda a velocidade, muda o ritmo, muda a comparação não sabemos o que é alto, o que é baixo, mas a inteligência artificial, que é o grande debate do momento, não vejo como algo que tirou, por exemplo, podia ter colocado um ilustrador, poderia ter colocado aqui a minha filha que desenha muito bem, feito. Ok, mas ela vai fazer outros desenhos e o tempo dela ficou livre para outras coisas, não ficou desempregada para isso, né? Já tem ônibus sem motorista que eu participei que está quase indo para as ruas, né? Uhum. Gente, esse livro do Miguel aqui, O Poder Transformador, foi o primeiro livro da mentoria, meu primeiro livro, que a gente fez a capa utilizando da inteligência artificial. E foi muito legal o processo, porque a inteligência artificial, ela precisa que nós também saibamos o que nós queremos, qual a nossa intenção, qual o nosso escopo, senão ela não vai dar nada que preste. Não é só dizer, faz uma capa de livro. Pode não ter a ver com o Miguel. E olha só, a gente fez essa capa a partir com o uso da inteligência artificial e agora a gente está aqui na live com o livro pronto, impresso, a capa linda, maravilhosa e a gente está vendo as correlações com referências de quando ele era criança, adolescente, de livros que ele leu e que marcaram ele. E foi uma imagem criada com a inteligência artificial, Miguel, mas porque na hora você sabia também o que queria, mesmo que inconsciente. E o algoritmo do Canva nos deu a possibilidade. Então, muita gente pensa que a inteligência artificial vai fazer todo o teu trabalho que tu não vai precisar pensar, né? Na verdade, não é. Tu customizaste essa capa também com as linhas, não foi? Ela fez uma proposição, não foi lá, pegou a imagem pronta um desenhista, pegar uma impressora e tá aqui, é isso aqui, pronto, né? Leu meu pensamento, imprimiu meu pensamento, eu não preciso mais existir, né? E pronto, agora eu vou virar, né, uma abóbora. Não, gente, teve trabalho, porque assim, a partir da criação da inteligência artificial, nós trabalhamos e trouxemos a capa. Ela não que nem o Miguel disse, não pegou pronto, colocou ali, escreveu o nome, tá aí, era isso. Tem trabalho. Não, as cores, né? Foram decididas. Preto ou amarelo, a linha azul que tu colocaste ao redor como uma forma de luzes, né, que a gente colocou nas bordas, sim. E ao mesmo tempo que a ideia pode ser um mergulho no espaço cósmico exterior, porque o Sócrates já disse, né, o microcosmos e o macrocosmos, né, são iguais. E se diz hoje em dia que eles são tão infinitos quanto. Então veja como nós estamos ainda, né, cada vez mais, como diria o Raul Seixas, né, pena não ser burro, não sofrer tanto, né, porque a gente vai tendo consciência de quanto nós não sabemos, né, já dá um cansaço. Como é que se dizia, né, que a ignorância é uma benção, porque daí não sofre, né, enfim, não vive também, mas tudo bem, cada um, né, não vamos entrar nessa seara. E Miguel, olhando agora aqui a tua capa, eu não tinha pensado nisso. Mas eu sempre enxerguei a tua capa daqui para lá. Uhum. E será que ela não poderia ser de lá para cá também? Com certeza, né? Com certeza. E poderia girar os sentidos, as direções. Não tem alto, não tem baixo. A luz, aqui ela está colocada de uma maneira unidimensional, mas ela pode ser multidimensional. Você pode girar
inclusive, como um chácara, poderia ser poderia ser dentro de um organismo, poderia ser. Então, quer dizer, ela é livre, porque na verdade, ninguém sabe, né, com a mais profunda das convicções, já existe muito avanço, né, sobre o cosmos, mas ainda nós estamos tateando no sentido organizacional de estabilidade. Não existe, só existe mudança. E se essa transformação não tiver, pelo menos, não é questão de controlar, um autocontrole interno, eu, particularmente, sou um desesperado daí. Porque não teria sentido, né, ser um cidadão ético se não tivesse uma consciência adaptável, Sim. que é o que o Darwin disse, né? Que quem vence melhor não é o mais forte, mas o que se adapta melhor. Adapta melhor, sim. É. E me diz uma coisa, e daí você pegou o seu livro e deu para sua mãe, que você fez inclusive aquele vídeo maravilhoso quando você entregou para ela. É. E quando você pegou o livro, Uhum. antes de entregar para ela, o que tu sentiu? Uhum. Eu acho que uma sensação de dever, né? Porque não é fácil. Eu, se fosse pai de mim mesmo, eu acho que eu não me daria bem comigo mesmo, porque eu sou muito. Não é que eu não seja o bom caráter, não é isso. Não é que eu não queira estar de bem com as coisas. Mas às vezes eu não consigo, e às vezes não dá. E nós somos muito parecidos, né? Eu digo para os meus filhos, a chance de vocês ficarem parecidos comigo é 50%, cada vez mais. Disse para o meu filho isso ontem, para o Leonardo, né? Ele brinca, ele disse, bom, né, o que eu vou fazer, né? Fazer o quê, né? Então, Isso a gente não tem escolha, deixa assim. E eu e a minha mãe fomos assim, tapas e beijos, desde sempre, desde que eu nasci. E assim, ela me tanto amor, né, mãe italiana, descendente de italiano, que meu pai dizia que eu me salvei por pouco, do que eu não sei, eu nunca disse do que eu me salvei. Com infinitas possibilidades, o Bob ele me chamava, né? E onde ele estiver, ele vai testemunhar isso. Então, sempre ela foi uma pessoa muito assim, orgulhosa daquilo que eu fui. Mas em alguns momentos ela perdeu o controle sobre a minha pessoa, porque aí eu não quis mais ser, né, não quis mais ter aquela exposição que eu estava. Eu tinha meus problemas e ela, em alguns momentos, não soube administrar e passaram-se, né, muitos anos. Então fica um dever cumprido. Tem uma imagem, né, se tu quiser pode mostrar, que ela já viu, né, que são meus pais jovens. Eles É são, linda, gente. Deixa eu mostrar aqui. ele é uma foto que, né, que esse é meu pai, né, ele é Luiz Miguel Brambila também, né, jovens dos anos 60, no baile, tinham recém se conhecidos, tinham 20 e poucos anos, né? Então ele sempre foi da arte, da música, da leitura, e ela era cantora de rádio, cantou nos rádios aqui, cantou, e sempre leu muito, mas muito forte, né? Então, uma sensação de dever cumprido, assim, tipo assim, o perdão que eu mereço, né, pedir, ou ter o direito de pedir, né? Porque mãe é mãe, ela perdoa sem pedir, mesmo que você não concorde né, com a mãe que é hiperprotetora, né? E eu disse, você não pode me dar razão sempre, né? Com relação aos outros. Sim. Né? Com relação a eu e ela, na relação, eu sou uma sacra. Eu fui criado com uma mãe crítica. Então é a crítica construtiva, né? Queria que eu fosse médico e tal. Então eu sempre fui muito sensível à crítica. Mas nesse sentido de dever cumprido, tanto para ele quanto para ela, eu acho que foi... Pegou pesado, né? Acho que foi importante, né? Agora eu posso escrever 1000 livros, não citei o nome de mais ninguém. A não ser o crédito das fotos ali. Sim. Aí eu acho que isso eu devo, né? Isso ficou na história, assim, ela ficou muito emocionada, chorou, ele não viu, mas enfim. Acho que pai e mãe é... E pensa o seguinte, né, Miguel? Todo pai, toda mãe, independente de como seja, do que faz, sempre quer o melhor para os filhos. Claro. Não quer dizer que estejamos sempre certos, nem sempre. Mas o que é o melhor, que é o melhor. E o orgulho de ver agora, além de toda a tua carreira, toda a tua trajetória, quantas coisas que você já conquistou, ter na mão um livro com a dedicatória, assinado, e com essa homenagem linda que você fez. Ela deve ter uma se mostrado música. muito. Sim, ela mostra para todo mundo, ela leu,
Ela, né, ela já leu algumas outras coisas que eu escrevi também. Essa música é Tanit, que é uma deusa grega, que não fui eu que dei o nome, aliás, foi o meu colega de música, né, que deu o nome, porque o primeiro nome que ele deu era completamente sem sentido, aí eu pedi outro, mas a letra fui eu que escrevi num ensaio. Uhum. E ela está gravada no CD que tem ali, ela tem no YouTube também, e ela é uma história familiar, né? Foi bom te amar, fala sobre vida familiar, cobertor, noites frias, televisão, né? Ai, E coisa. pode servir para pai, para mãe, para qualquer tipo de amor, né? Sempre é bom amar, né? Nunca se perde a parte que foi de amor, né? A parte que foi de desencontro, um dia o destino vai mudar esses universos aí, né? E como dizem os gregos, né? Quem te feriu vai te curar. De alguma forma vai curar, não tem jeito. Nem seja com o tempo. Aí eu casei E Miguel, essa imagem, só para concluir, né? Eu vai. casei essa imagem com a letra que eu já sabia que era para eles, né? Quando eu escrevi, Assim, super quer botar uma frente. intuito. E daí eu casei com a imagem, botei eles jovens, porque eu acho que o tempo, né, nos mantém jovens, e ficou legal, ficou essa homenagem que ela mostra com um orgulho absoluto aí para todo mundo. Ficou muito legal. Gente, vocês vão lendo o livro, vocês realmente vão gostar bastante. Ele traz muitas reflexões. E agora, Miguel, conta aqui pra gente como é que estão os preparativos. Não, primeiro, antes disso, como é que eu faço para comprar teu livro, se eu quiser comprar teu livro? Tá. Pode entrar em contato pelo WhatsApp comigo, né? Uhum. Já perceberam que eu não sou o melhor vendedor, então vai ser fácil encontrar desconto, né? Para o livro, né? Para outras coisas até que eu me saio bem, mas para quando eu tenho que vender parte de mim, eu já não consigo tanto. É Difícil. 992. Depois a gente coloca aí, né? Mas é meu WhatsApp, é o Eu vou anotar 9234 aqui, 25. peraí, deixa eu botar aqui, ó. Tá. É 54 o código, tá? Pode Isso, falar. 9. é o 9234 Uhum. 2741. 2741. Isso, daí a gente vai fazer toda aquela. WhatsApp, Isso. Miguel Brambila, ó. Botando aqui, ó, gente, para vocês. Manda mensagem pro Miguel. E como é que estão os preparativos para o lançamento, Miguel? Conta, como é que vai ser, quando vai ser, como é que vai ser tudo isso? Tá bom. Tem o link da Amazon, só para citar, que o André já nos mandou. Os outros marketplaces, né? Ainda não sei, mas são mais de 40, tu falaste, né? Quando São eles mais de estiverem. 40 marketplaces, é. Eu estou orgulhosíssimo disso, né? Tô deixando, né, o dono da Amazon, como é o nome dele mesmo, eu me esqueci agora, né? Mais rico, né? Tomara que sobre um troco, né? Não, nós sabemos, homem do submarino. Deixa eu perguntar para a Júlia. Júlia, o nome do dono da Amazon, como é mesmo? Me esqueci. Não, bom, enfim. Que é o dono do Twitter, é o mesmo dono. É, sim. É. E aí, é o Elon Musk, é o dono da Amazon. Ele é dono da Amazon Exatamente. também? Nossa, ó. Sim. Acho que é. Jeff Bezos. Obrigado. O Google. O Jeff Bezos. Isso aí. Enfim, tá. Só para não passarmos aqui Ó, por burros, o Miguel, Google, a moça quer burro uma moderna, não dica? salvou. Quer uma dica para vender? Porque eu sei que é difícil, porque quando a gente está falando de um livro, porque é uma parte da gente, é mais difícil da gente ter essa postura de vendedor. Porque quando a gente olha, a gente não consegue enxergar como um produto que a gente negocia e vende, porque é uma parte da gente. Então, uma dica, Miguel, que eu posso te dar é a seguinte: pega o link da Amazon, tá? E tenha ele guardadinho no teu WhatsApp. E quando alguém te perguntar, se tu não tiver o livro na mão, primeiro, por enquanto não tem o lançamento ainda, tu diz, ó, se comprar agora, pega no dia do lançamento e já pega o autógrafo. Pronto, aí já vai matando isso agora. Mas depois, se tu não tiver o livro na mão, diz assim, eu não tenho o livro aqui, mas ó, compra na Amazon, porque isso tira aquela questão da troca do dinheiro. Porque, como é uma parte da gente, às vezes é difícil fazer isso. E eu super te entendo. Às vezes a gente fica meio assim, porque é algo que, óbvio que tem um custo, porque tem um custo, tem que imprimir, tem papel, tem impressão, tem um custo, mas a gente fica meio assim porque é uma parte da gente. Então é como se não tivesse valor, é uma coisa, não tivesse preço, é um valor que não tem como mensurar. Exato. Então eu te entendo que é difícil cobrar. Então, na dúvida, manda o link da Amazon.
Ou então faz o seguinte, ó, pega um linkzinho do PagSeguro lá, depois eu te ajudo se tu precisar, e coloca no site. Porque daí a pessoa clica ali, compra no site, você só bota no correio, manda entregar, entendeu? Daí não tem aquela coisa meio estranha da troca do dinheiro, né? Eu pensei em me vestir de mendigo e ficar na sinaleira pedindo ali um. Não, princesa, você vai ver que as pessoas vão pedir o seu livro, vão chegar para você e não tenha vergonha nem de vender ele, nem de mostrar, porque as pessoas querem e é importante, porque vender o livro também é importante, é uma forma de propagar. Porque se você não vender o seu livro, só doar o livro, às vezes a gente não tem condições de doar a quantidade de livros infinitas que a gente gostaria. Então, uma das formas de poder continuar doando o livro daí você vende um e doa um, porque com o custo daquele um que vendeu, dá para doar um e comprar mais um para substituir, entendeu? Exato. Então, a venda ela é importante, gente. Mesmo que não quero ganhar dinheiro com isso, quero só fazer o bem. Ainda assim, você tem que vender. Porque quando você vende, você pode comprar mais livros para fazer o bem e para doar. Eu acho legal, assim, eu brinco um pouco, mas eu para escutar também, porque sim, tem uma necessidade organizacional nessa questão da venda, as dicas que tu trazes, contextualizando essa questão, me lembro, eu cito aí também a Netflix, eles não nos pagam, mas tudo bem. O Arnold Schwarzenegger, na história da vida dele na Netflix, ele conta exatamente, tem que saber se vender. Ele diz, não, eu sou um grande ator, eu não vou me vender. Não, tem que saber, né? A gente brinca assim. Claro que é melhor, né? Não tem preço para quem escreve, não tem preço para, né? Mas tem um preço material também necessário. Tem que lidar com a vida. A vida tudo agora nós estamos trabalhando na venda do livro. Então, já é uma outra parte do processo de escritor, né? Então isso é importante até como aprendizado para mim e para quem estiver junto conosco. Eu gostaria que todo mundo lesse, que o Marketplace me surpreendesse, que eu ganhasse milhões, né? Mas isso, né? Eu já não jogo na loteria para não ter essa expectativa, né? A vida né, nos mantém com os pés no chão para que a gente fique mais profundo mesmo. Não tão profundo que a gente não encontre a saída, né? Porque daí também tem um complicador, né? No labirinto lá você vai tão fundo, depois não consegue voltar. Você não né? sai. Aí, enlouquece. Tem que marcar o caminhozinho de volta, gente. Tem que saber como sair, ou saber como sair, ou como voltar. Uma forma também, Miguel, que você pode trabalhar isso da questão da venda, é o seguinte. Você tem os seus livros aí. E você vai fazer um dia do lançamento do livro, que é no dia 18 de agosto. No Zarabatana Café, vai ser, gente, em Caxias do Sul, no Zarabatana Café, a partir das 18 horas em diante, é o lançamento que o Miguel vai estar lá, vai fazer as dedicatórias, vai fazer a sessão de autógrafos do livro. Uma forma que você pode, para vender o livro. E, gente, quando eu digo aqui vender, não é só vender porque, vou ficar rico vendendo esses exemplares que eu tenho aqui. Não. Quando a gente vende o livro, a gente pode comprar mais livro, pode inclusive doar livros ou fazer outras coisas. É uma questão material que é necessária. Então, uma das formas que você pode fazer, Miguel, se é mais complicado para você a questão da venda direta, da troca financeira, do cash pelo livro, convida as pessoas para o lançamento. Claro. Porque quando elas estiverem lá, se elas tiverem vontade, elas vão comprar o livro. Elas não estão obrigadas a comprar o livro e você também não se sente constrangido da venda, mas convida elas para o lançamento. Convida as pessoas para estarem nesse momento junto contigo. Perfeito. Eu acho que sim, que vai ser bem importante, não é? E até eu acho que não é um problema, com todas as técnicas que nós temos, não é um problema. Não sei se eu já contei aqui a história do Luiz de Camões, que botou poemas, né? Convidou os amigos para jantar. Acho que eu vou fazer isso, eu vou convidar os amigos para jantar e vou colocar poemas, né? Não esqueça vou colocar uma chave Pix. Ele não tinha chave Pix naquela época, né? A
está dizendo que vai comprar aqui, ó. Não podemos. Mas eu não queria comentar, Mara. Muito obrigado, querida. Eu vou citar o teu, porque teve um monte de gente que comentou antes aqui, eu não comentei. Tá? Então, agora eu virei um vendedor. Comentei que eu não consigo ter acesso aos comentários anteriores, eu acho. A Mara é a do 60 mais eu, tô dizendo aqui, ó. Eu quero um livro, Miguel, vou comprar. Mara, já manda ali, ó. Deixa eu colocar aqui o telefone de novo do Miguel, ou pode mandar direto no direct. Vou colocar o telefone de novo aqui. 9234 2741. 34 2741. Deixa eu copiar aqui. Isso é resultado. Não, vamos fazer um negócio direitinho aqui, ó. WhatsApp Miguel Brambila para comprar o livro O Poder Transformador. Transformador. Deixa eu copiar agora toda essa frase aqui. Selecionar tudo. Copiar, publicar. Que depois eu só copio e colo. Ó, Mara, esse é o WhatsApp do Miguel Brambila, pode mandar lá. A Margit está aqui com a gente também, que é escritora, vai lançar o livro dela agora na próxima turma da mentoria. Legal. O Edilson José Laurindo, professora Mara Nunes, que lançou o livro dela agora dia 22, dizendo que, dando risada aqui de alguma das coisas que você falou, dizendo que eu faço mágica, a Ana faz mágica em nossos livros. Gente, cada livro, quem fez a mentoria comigo, ou quem vai fazer, sabe, vai dar risada agora que eu tô falando. Às vezes daí eu tô aqui na reunião com o Miguel, ou com a Mara, ou com a Mirella, que tá aqui com a gente também, com a Margit, e daí às vezes eu digo o seguinte, nossa, tive uma ideia. E, gente, as ideias realmente, não é que eu tenho uma caixinha de ideias que eu puxo uma dali de dentro e vou usando com todo mundo. Realmente, quando é uma ideia, eu digo que é uma ideia. Quando é uma coisa que já foi usada, eu digo que já... fizemos isso em tal livro. Mas não, realmente as ideias é cada um, gente. Não tem jeito. Legal. Galera do Livros que Nascem tá dizendo aqui, ó, pra você, Miguel. Parabéns, Miguel Brambila. Primeiro livro da mentoria, meu primeiro livro, com a utilização da inteligência artificial para a sugestão da capa. Foi muito legal mesmo isso, né? O Lar da Redenção tá aqui com a gente. Um abraço para vocês. A Silvana Monteiro. A PTE, Programa Trabalho Educativo, tá aqui com a gente também. A Lia, que está aqui conosco também. Um beijo, Lia. A Júlia, tu tá no Instagram? Sim. Não? A Júlia. Que legal. Tá aqui com a gente online aqui, ó. Depois que eu tô olhando aqui quem é que tava entrando. Tá tudo aqui, ó. A primeira curtida online que eu consigo cutucar. Dessa vez agora vou cutucar ela aqui. Ao vivo. Márcio Fonte está aqui também. Pai Joaquim de Aruanda está aqui com a gente também. A prof. Mara Nunes dizendo que é uma construção, você como escritor, né, é uma construção e você vai arrasar. Concordo, Mara, totalmente. Obrigado. A Bica Jéssica está aqui. Galera do Livros que Nascem dizendo que o livro conecta o leitor e a leitora com o escritor e com a escritora. Realmente conecta. É bem isso, a gente sente íntimo, né? Ronaldo.com tá aqui. A Mara Nunes dando uma ideia já aqui, ó, Miguel. Imagina uma roda de conversa com os escritores. Sairia um livro incrível. Legal. Nossa, dá até medo, imagina. Tem que gravar, né? Depois alguém escreve, mas eu acho que vale. Vale, né? Eu acho que é uma ideia válida. O Romário Aguiar tá aqui com a gente, Cris Macedo tá aqui, a Marlise tá conosco também, a Alice Kaiber, gente, tem muita gente aqui, Júlia, Thiago, Robert Vânio tá aqui, Augusto, um grande Adelino, um grande beijo, pessoal, para todos e todas vocês que estão aqui online, que passaram por aqui, que de repente eu não vi, que estavam aqui também, mas um grande abraço para todo mundo e assim, ó, vamos... E quem estiver aqui assim, nos assistindo depois, que não está mais ao vivo, deixa um comentário aqui para a gente conhecer vocês, para a gente saber que vocês estiveram nos acompanhando. Deixa um comentáriozinho aqui na live também.
Então, Miguel, dia 18? Dia 18 de agosto é o primeiro contato, né? Já passei a organizar a partir da ideia sempre organiza, mas a antecedência que nós gostaríamos nunca tem. Então, hoje em dia é assim, não é? Vai ter shows de amigos também, uma parceria com o Núcleo de Música aqui da Prefeitura de Caxias do Sul. O Zarabatana é dentro do Centro de Cultura Ordovás, aqui em Caxias. O doutor Ordovás foi um médico muito voltado à cultura e ao humanismo aqui na cidade, então ganhou o nome do Centro de Cultura. E lá, onde 21 anos atrás, eu fiz um tributo a Tim Maia, que foi um sucesso, a dona do bar gosta muito. Então eu vou cantar um pouco de Cazuza lá, e com violão e voz, depois eu vou ter meu pessoal, né, e tal. Então vou ter outros artistas também, vou fazer um pequeno festival, já estimulando o pessoal do Núcleo de Música, né? Já fizemos uma parceria aí com a secretaria. Então esse vai ser, e é aniversário da minha irmã também, uma das minhas influenciadoras, uma delas, a mais velha. Eu não citei o nome dela, ela disse, tu podia ter dito o meu nome. Eu disse, não, mas daí eu teria que ter um argumento para dizer o nome da nossa outra irmã, que é a mais nova, e não tinha. Né? Então, depois vai vir o meu filho. Um beijo para as duas, que daí você já aproveita e cita agora, não tem problema. Tá, então foi a Carla Brambila e a Paula Brambila. Uma escreve bem, a outra é humorista, engraçadíssima. Espetacular. Só que elas não seguem os caminhos. E é isso. Então, dia 18 de agosto é o primeiro passo desse lançamento. A gente vai convidar, fazer os convites, fazer todos os cards, tudo com a mentoria, né, com os livros que nascem, o André. Já deixei reservado para a Feira de Porto Alegre também, que é uma grande honra estar aí, né? Já estou inscrito na programação da Feira do Livro de Caxias, que vai ser do dia de outubro, né, de 1º a 15 de outubro. Então, vai ter uma sessão de autógrafos, né? Eu vou me arriscar, eu estava pensando nisso hoje, mesmo que tenha uma pessoa, né? Alguém vai ter. Mas, enfim, por isso vai que eu ter perguntei, quando é que é? Nem que seja. Eu dou um jeito e vou para lá, entendeu? Não tem problema, fica tranquilo. Vamos fazer os registros digitais, vamos fazer palestras e uma sessão de autógrafos na Feira do Livro, que isso sempre é importante, ter a presença na cidade, né? Até porque a minha cidade natal, nasci aqui, e até foi legal porque vai ser antes que Porto Alegre, para mim não ser, né, expulso da cidade, né, depois, como, né, vocês não me quiseram, né? Não. É que na arte aqui da cidade, Caxias tem uma história muito, muito complexa nisso. Muitos amigos famosos que foram embora se sentem magoados com o público de Caxias, né? Não todos, mas alguns, né? Que não são citados, que são embaixadores da cidade, falam isso publicamente, né? Então vai ser legal que eu não vou trair a cidade, eu nasci aqui, eu amo a minha cidade. O lançamento, né, vai ser aí. O primeiro momento, tudo bem? Né? Estreia do livro, né? Uma estreia. A recepção eu espero que seja boa, né? Assim como que conquiste, né, os seus caminhos. Eu poderia, por isso também, né, quero citar, demorei um pouco por muitas convicções que não me carregam 100% do tempo, mas eu tenho uma diretriz que eu acredito, que também algumas pessoas me conhecem, que eu trabalho dentro da doutrina espírita, mas não tomei cuidado muito na vida toda em não lançar um livro que referenciasse algo relacionado ao espiritismo, porque eu não poderia ter a ética de cobrar. Então não tem nada relativo, nada próximo de algo de psicografia, não tem nada disso. São reflexões, né, Miguel? São reflexões, porque aí eu estaria traindo a minha própria, né, crença, né, no sentido de respeito ao trabalho mediúnico, né? Então, daí eu faria de graça, né? Não cobraria. Então, esse livro é um livro, sim, profissional, no sentido de ter lucro, né, com ele mesmo, fazer palestras. É claro que todo livro tem, né, a sua... Então, tem marketing, tem a sua trajetória comercial. Lançamento dia 18 de agosto, Ana. Desculpe o que eu falo para os escutar. Não, mas é isso. E é importante falar, porque assim, é isso também, entender o livro, entender o motivo, de onde vem, o que você pensa, isso faz também com que nós, que estamos aqui ouvindo, que a gente queira conhecer, queira estar lá no dia 18 junto contigo, queira pegar o livro na mão, queira olhar ele e compartilhar desse momento, ter o momento de trazer esse livro para o mundo, que realmente, gente, é um livro de reflexões que se torna um amigo junto nas nossas conversas, porque ele participa, ele acaba participando das conversas de fato. Digo isso por experiência e vocês vão experienciar isso depois que lerem o livro, o quanto ele faz parte aqui também das conversas.
Só citando bom. aqui, Miguel, a Alice Kaiber está mandando um parabéns. Alice, Obrigado. escritora aqui também da mentoria, direto dos Estados Unidos da Flórida, até o pessoal do Livros que Olha que Nascem falou legal. que internacional, né? Público internacional aqui assistindo. Que É bom. isso, gente. É o nascimento do primeiro livro do Miguel Brambila. E assim, né? Depois que veio o primeiro, né, Miguel? Já estou escrevendo o Ding Dong, Já tá, né? já tá salvo. Ficou, vai ficar para 2024, né? Porque tem gente na fila, mas vai sair. É, gente, ó, pra gente ir se encaminhando, eu nem sei que horas são. Nossa, 8 horas, ó, deu certinho aqui, ó, 1 hora. É. Mas pra gente ir se encaminhando já, porque pros finalmente, Miguel, ah, você fez esse processo, esse livro, dentro do processo da mentoria. Se você pudesse deixar algum recado ou falar alguma coisa, dar alguma dica para o pessoal que já está inscrito na mentoria, que já está inscrito para a próxima turma. Para esse pessoal que já está inscrito, qual dica que você daria? Eu acho que pode acreditar com tranquilidade no teu processo de trabalho, porque ele vai dar certo. Porque ele é sério, ele é responsável, ele é ético, né? Eu já deixei aí separados os livros, né? O André, Tá aqui. nós temos uma cota de livros para a Feira do Livro de Porto Alegre. O André perguntou se eu queria. Eu disse, não, deixa aí, você é confiável, né? Então eu acho que o pessoal pode ficar tranquilo. E mais do que isso, né? Que eu não sou bom para guardar títulos e referências, né? Você está na academia de letras, você tem toda uma história como escritora, né? Eu acho que já faz parte também, né? Aqui tem soluções financeiras, pensar na grana mesmo, né? Porque não adianta você ter um estereótipo de que sou um escritor, eu preciso passar fome porque eu sou escritor, eu sou músico, eu sou... Não, né? Não é assim. Então eu digo isso pro pessoal, acredite que vai dar certo e quem vier vai ser feliz. Se eu tivesse encontrado antes, já teria escrito mais coisas, né? Porque o dinheiro que eu gastei em coisas inúteis, pelo menos eu teria deixado. Mas também poderia sair uma porcaria, né? Não, mas cada Tudo tem livro seu tem tempo, seu né? tempo. Cada livro tem seu tempo, né, Miguel? Nem antes, nem depois. É, E às vezes não é uma então, questão de dinheiro. Às vezes é uma questão que mesmo quando a gente tem ou não tem dinheiro, às vezes não é o momento. E cada livro tem ele vem no momento certo. Eu entendo que foi exatamente o momento que tu deveria trazer ele ao mundo. porque Né? foi fácil. O plano foi fácil, né? Eu não sei, você me limita aí, tá? Quem tem algo a dizer para o mundo, sente o mundo. Quem sente o mundo sofre nesse mundo que a gente vive. Sofre porque sabe que quando está no momento de felicidade, aquela felicidade não vai durar para sempre. Você pode estar numa festa, você pode estar no aniversário de quem você mais ama, você pode estar num momento de prazer que tudo é fugaz né? E daqui a pouco você volta, você pode se alienar do noticiário, mas se você se alienar, você vai ser um cidadão, né, alienado, então vai ser, né, como diria o Platão, um idiota, né? Você não quer ser um idiota. Né? Não estou sendo ofensivo, estou sendo, né, assim, verborrágico. Mas então, nesse sentido, nós temos que entender que a ideia de trazer essa possibilidade em confiança a esse trabalho de escrever, ela é viva. E eu acho que eu não consegui concluir como eu gostaria de ter concluído, Ana, mas para dizer que vale a pena, sim, botar essa sensibilidade, transformar isso em proposta, transformar isso em ideias e deixar pegadas, né, de alguma coisa que você foi, ou é, ou será. Não simplesmente deixar o tempo passar em vão, né, mesmo que a gente tenha momentos, né, de desperdício de tempo, né, mas pelo menos, sei lá, deixar alguma pegada, uma marca. Eu acho que é isso. E essas marcas, essas pegadas, servem para que outras pessoas pensem sobre, seja para seguir ou seja para não seguir e não fazer a mesma coisa. O fato é que quando existe esse legado, essas pegadas, de alguma forma a gente já está contribuindo para o pensar. A partir dali, existe um pensar, seja para contrariar ou para concordar, tanto faz. Mas estimula um pensar, e esse pensar é importante. Não passar em vão, né? E dá uma aliviada também nas ansiedades, né? Você
Eu citei já o Chico Buarque, um documentário dele, né, que é diferente da música, a solidão que ele sente, que não é, é uma solitude, não é uma solidão. Eu quis dizer isso, que não precisa ter um estereótipo do escritor psicopata ou fora da sociedade. Né? A maioria dos escritores do passado foi isso, né? Muitos deles. Né? Não tivemos assim muitos na história, o escritor que ia para o seu trabalho normalmente. Né? Pessoas que escrevem, é isso que eu quis dizer, tem essa sensibilidade, elas têm uma dificuldade adaptativa maior. Então, que sejam, né, na balança do equilíbrio, né, que sirva, né, o peso dos livros para que a gente possa, né, pelo menos andar na corda bamba, né, não ser tão perturbado, né, e tentar. Eu sempre escrevi para ser compreendido, desde a minha família, desde sempre. Né. Olha, o que eu penso é isso, tá? Sim. Entende? Tenta Tá me aqui. compreender um pouco, né? Não precisa concordar, mas pelo menos pensa, porque nós podemos ser amigos na diferença, né? Isso, isso. E sabe, Miguel, que você falando agora, durante o... Bom, gente, estão abertas as inscrições para a próxima turma da mentoria, que começa oficialmente agora, dia 21 de agosto. Então, ainda não começou, quem quiser, tem a vontade, o sonho de lançar o seu livro, ainda dá tempo, manda uma mensagem aqui para mim, manda para o Livros que Nascem, se quiser, manda para o Miguel também, que depois ele nos encaminha. Eu costumo fazer, nesse período, antes de começar a nova turma, uma live. Eu gosto de fazer uma live que eu chamo de Universo da Escrita, onde eu trago, normalmente, um escritor que já tem o livro, que já está com o livro pronto, e alguém que vai começar a nova turma. E agora, você falando, Miguel, me deu uma ideia. Se você achar que pode ser, a gente faz essa live. Porque claro, já tá valendo. Você comentou que o escrever para você também ajudou a diminuir a ansiedade, né? Que é uma forma de comunicar, das pessoas compreenderem e tal. E eu estava conversando com um dos escritores que está nessa próxima turma, e ele também estava falando sobre a questão da ansiedade, da escrita e tal. Eu acho que a gente podia fazer essa live e você junto com ele para a gente falar sobre isso. Isso é todo Eu acho que o processo, podemos, né? sim. Enfim, que ele vai passar ainda, né? Você já passou e ele vai passar, né? O que você acha? Sim. Eu acho ótimo. Estou à disposição para conversar, divulgar o que for necessário, que seja útil para a nossa conversa, porque foi terapêutico desde sempre na minha vida. Assim, não estou falando de uma forma egocêntrica, mas talvez como testemunho de hiperatividade. Não tinha diagnóstico de hiperatividade na minha adolescência, na minha infância. Eu sempre fui atleta e tal, então para meus pais estava tudo bem, né? Porque naquela época eu podia andar na rua, eu podia jogar bola, podia andar de bicicleta, então eu largava a bola, pegava a bicicleta, daí até que eu ficava exausto, largava a bicicleta e ia correr, até ficar exausto, na praia então, principalmente. E aí a escrita me ajudava a manter o cérebro focado, né? Mas sempre com sobressaltos, assim, e depois para amadurecer sempre foi difícil, mas nunca nada é impossível. Então, né, a necessidade de dominar essas autoconsciências, né, e cada um tem a sua, né, não estou falando só porque eu sou assim, né, cada um, a síndrome do pensamento acelerado, essas coisas que se fala hoje em dia, né, não estou falando de pressa, mas eu estou falando de pensamentos, né. Sim. A turbulência interna, né? Exatamente, de você controlar na hora para botar para fora dentro de um limite, saber ouvir, né? Porque você precisa, para poder saber falar com consciência, tem que saber ouvir. Sim. Se você não ouvir, né? Eu trabalho com vendas assim, fui vender, eu tenho uma família inteira de amigos hoje que eu fui visitá-los e aí eles já fazem um tempo, né? Então, muitas vezes eles falam antes de que você chegue, então você precisa ouvir para poder falar. Você não pode criar um tumulto na conversa, né? Então as pessoas querem muito falar sobre si porque os outros não escutam. Então a gente tem um ritmo de TikTok, ninguém quer ouvir nada. Então esses saraus, esse bate-papo, esse aprofundamento, eu acho que assim, não estaria aqui para contar essa história se não fosse esse esforço mental, intelectual, né? Não vou fazer nada autobiográfico porque não faz sentido, mas tanto na música mesmo, eu me tornei
instrumentista, porque meus amigos paravam de tocar, eu sou cantor, e eu lá jogar a conversa fora. Aquilo me saltava o coração de ansiedade. Eu sentava na bateria, aprendi a tocar bateria. Trabalhava no banco como bancário, daí na contabilidade, os amigos da contabilidade adoravam estar na cozinha, tomar café e jogar a conversa fora. Enquanto eles faziam isso, né, eu fazia outra coisa. Na rádio, onde eu trabalhava, a mesma coisa. O pessoal... Então eu não consigo, por alguma razão, que não sei qual é, multitarefa. algumas vezes eu caio exausto. Né? Aí eu caio exausto, né? Igual ao Alvin e os Esquilos, quando passa o efeito da cafeína. Mas ó, para isso, o processo da escrita ele ajuda, porque ele centra, respira. O processo da escrita ajuda nisso. Porque quem tem essa inquietação, né, independente de qualquer tipo de diagnóstico ou não, mesmo que não tenha nada de diagnosticado de fato, quem tem essa inquietação, a escrita ajuda a organizar. E o processo, daí, por exemplo, dentro da mentoria que nem a gente fez, o processo ajuda a organizar esse momento de foco, de escrita. Eu vou dizer sempre, se não fosse isso e eu pretendo, né, continuar dentro dessa assessoria, não teria, não faria. Tá aqui, ó, esse disco que está aqui em cima, né, foi feito todo praticamente eu que fiz a banda, mas depois que estava todo em andamento eu despachei e não consegui mais me concentrar. Só fui lá gravar as vozes e acabou. Né? Tanto que então, quer dizer, no processo da mentoria é exatamente a mesma coisa, porque a minha principal preocupação é eu sentar para escrever um texto, levantar e não voltar para aquele texto. E aí, né? Então, quem precisa de mentoria são pessoas como eu, que eu posso escrever um calhamaço de coisas e botar no fogão a lenha, né? Ou achar que é histórico e botar ali e nunca mais encontrar, né? Então, não mexer. O meu pai, Miguel, querido, que está aqui, só para citar, ele fez a parte dele, porque eu tenho umas caixas no porão de casa lá com pimenta e com naftalina que ele colocou lá para as traças não comer, meus manuscritos. Esse é um desenho da minha prima, da Janis, que fez. Tem umas questões aí no caso dela, assim, né, de inspirações e outras vidas e tal. Mas eu digo meu pai, que está em alguma das páginas aqui. Para te ver que eu não li, que eu não sei nem qual é a página que ele está, né? Deixa eu achar aqui. Porque eu fiquei com depressão pós-parto. Mas eu posso te dizer uma coisa, né? Miguel, de experiência minha, depois, Aliele, depois que a gente escreve que o livro é impresso, gente, a gente não... Às vezes a gente não sabe mais onde estão as coisas, isso é normal, tá? Fica tranquilo. Tá, e Miguel, e para quem tem uma vontade ou um sonho, assim, de... porque... Para quem tem aquela frase, sabe aquela frase que o pessoal diz assim, ó, mas minha vida daria um livro. Para quem já falou essa frase, o que você diria? Eu acho que tem que seguir o exemplo da Fernanda Pelosi, que eu estou lendo o livro dela, que é maravilhoso, no sentido assim de narrativa, da rotina, uma crônica do dia dela, dos que ela está sentindo, né? Muito legal, né? E quem pensa está pensando o tempo inteiro. Estou aqui, cheguei no aeroporto, preciso sobre o meu pai, sobre o bombom que eu dei para o técnico da TV a cabo. É uma crônica do dia. Então, e isso é um entretenimento. E o entretenimento precisa ser, né, quem gosta, sem julgamentos. Né? Não precisa julgar, porque alguém vai gostar. Né? Alguém vai gostar. E é possível, né, Miguel? Claro. E é possível. Gente, se vocês têm vontade, se vocês pensam, minha vida daria um livro, ou eu tenho vontade de escrever. Tipo, eu tenho um monte de poemas, de escritos, de textos que eu escrevi a vida inteira, então, mas tá lá numa gaveta, não sei se valeria a pena. Na dúvida, gente, manda uma mensagem e vamos bater um papo. Não é que precisa fazer mentoria ou que vai fazer mentoria. A Alice Kaiber que tá aqui com a gente, que sabe, né, Alice? A gente conversou, passou um tempo, bateu um papo. Às vezes é o caso, às vezes não é o caso de fazer o livro. Às vezes é o momento, às vezes não é. Mas na dúvida, pode mandar uma mensagem para mim, manda uma mensagem para o Livros que Nasce e vamos conversar. Porque não custa, né, Miguel? Não, pelo contrário. E é uma questão assim por isso que eu estou deixando ele decantar na naturalidade das coisas, para que se transforme numa carreira sem ansiedades. É uma carreira sem ansiedades. Pode ser a carreira de um livro só. Muita gente na história da humanidade, né,
Escreveu só um livro, não é preciso ser gênio para escrever livro, não é? Os grandes gênios nem escreveram. Jesus Cristo não escreveu nada, Sócrates não escreveu nada, Não. Buda não escreveu nada. Então, nós não somos gênios, nós somos pessoas que precisam ser compreendidas. Então, escrever nos ajuda, é um cartão de visita. Olha, se por acaso, né, o meu cérebro parar, que é o principal medo do Bill Gates, aliás, não é o meu, né, ele disse, ó, tá aqui, ó, você vai me entender. Então, essa é uma das questões que eu vejo na ideia de se escrever. É preciso escrever, depois você administra como quiser o teu tempo de carreira. Tem gente que leva 1 ano, 2 anos, tem gente que nunca mais escreve, mas vale a pena o investimento, às vezes, né, que se tu somar nos livros, na mentoria, não dá mais do que um sanduíche por semana, na soma dos custos, não é? E não precisa ter medo, gente, assim, porque é muito caro, porque eu tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, ou eu tenho dinheiro, então eu vou fazer o meu livro. Não, gente, nem sempre só ter dinheiro resolve. Nesse caso aqui não é assim. Mentoria é um processo. Então não é só pagar que sai com o livro, mas também, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Manda uma mensagem, gente, que eu vou conversar com vocês. Tem materiais que eu tenho gratuitos, porque que eu disponibilizo para várias pessoas que inclusive não fazem a mentoria. Na dúvida, manda uma mensagem. Não é uma questão de tenho ou não tenho dinheiro. Pergunta, vamos conversar. Vou mandar um abraço aqui para Carolina Mano, que é mentor também, que ela trabalha na área da prosperidade, está aqui no Instagram com a gente. Que legal, um abraço. Bem-vinda aí, ela tem livro também, você vai gostar de conhecer ela, uma pessoa bem interessante, viu? Tem outras pessoas que eu não citei aqui, por exemplo, o Willy Bergamin, né, que ele é um autor consagrado, tem vários livros aqui, é caxiense, estava pelo Egito, agora estava em Portugal. Exatamente. E isso aqui, para mim, é uma coisa muito importante, viu? Ele lançou um novo livro agora, ele é apaixonado por Dom Quixote, e estará também no dia do lançamento. E o Willy, ele faz oficinas criativas, né? Já estou tentando aproximá-los, porque ele cria as ideias e a Ana ajuda a executar. Inclusive, esses dias eu indiquei, porque assim, gente, às vezes as pessoas chegam na mentoria e não sabem, tipo, eu quero escrever um livro, mas eu ainda não sei sobre o que, nem como, nem qual é a história. Não é sobre mim, eu quero escrever alguma coisa, mas eu ainda não sei o que é. E esses dias até eu indiquei, minha sugestão não é o momento de fazer a mentoria ainda, então. Faz um curso de escrita criativa. Daí eu indiquei o Willy. Legal. Porque assim, são coisas diferentes, gente, e não é uma questão de concorrência, de nada. Cada coisa é diferente e cada coisa tem seu momento. Um curso de escrita criativa é diferente da mentoria. E não adianta eu achar que eu vou querer fazer isso, porque não é o meu negócio. Não. É uma área que ele é especialista, ele manja disso. Então eu indiquei o curso, eu indiquei o Willy, porque escrita criativa é a praia dele, né? Legal. Eu falei, o pessoal depois que der o curso com ele, daí volta aqui para a mentoria, que daí publica o livro e lança, daí tá tudo bem. Aí tá tudo bem, exatamente. É a economia compartilhada, né? Então, conhecerei ao vivo o Willy durante o seu lançamento, Carolina, a Júlia, que também está aqui com a gente. E, gente, vai ser um grande prazer, porque eu vou no seu lançamento em Caxias, Miguel. Será um prazer, até os que ainda são meio perto, eu consigo ir lá. Adoraria ter ido lá no da Xênia, lá no Ceará, né? Mas não rolou. Né? Mas quem sabe longe. Ainda rola o sarau na praia lá, né? Pois é, né? Aquele convite da Xênia lá ficou batendo no coraçãozinho. Tá valendo. Aqui, ó. Tá valendo. E tem que ter, claro, que para escrever tem que amar a escrita, né? Amar os livros, né? Isso não pode ficar de fora. Se você, eu vejo que, só para concluir, né, que tu dizes aí nos teus posts, né? Se você não tem nada para dizer, não diga. Eu acho que, né, isso também é importante. Mas se você tem algo a dizer, só saiba como dizer. Isso. Não é o dinheiro. Só saiba tirar de dentro de si um exercício, né, sem tortura, mas né, também sem muita vaidade, também, né, porque muita vaidade gera, né, um certo limbo, né, mas sim, né, eu amo tanto os livros, só para concluir com uma historinha engraçada aqui, que um dia meus filhos aqui, os dois mais novos, né, o Leonardo e a Júlia, se reuniram no almoço em família para fazer bullying, né, que eles adoram quando estão reunidos comigo. Eles disseram que quando eu estivesse na melhor idade, eles iam, né, se eu
não me comportasse como um bom velhinho, eles iam me colocar numa sala fechada, com todo o conforto. A Júlia está rindo aqui, né? Ela pode, né? Vem aqui, né? Vem aqui. Estou falando com a Ana. E eles me colocariam numa sala fechada com um romance maravilhoso, mas sem a última página. Poxa! Pô, mas é tortura! Aí é tortura, gente! Não, aí é tortura. Então eles reconheceram o meu amor pelos livros. Aí é crueldade. Então tem que amar os livros, né? Se você não amar, não vale a pena. E, gente, se você tem esse sonho, tem vontade, manda uma mensagem, vamos conversar. Ah, mas o meu português não é perfeito, maravilhoso, espetacular. Para isso temos a Terezinha, para isso temos os revisores que fazem a revisão do livro, gente. Ah, mas eu não sei como organizar e começar. Para isso que eu tô aqui, gente, para pegar na mão e a gente andar junto. Ah, mas eu queria só entregar meu texto e ter o livro pronto. Daí não é aqui, gente. Daí da mentoria não. Aqui a gente anda junto. Né? Eu queria ter escrito mais 6 aqui, ó. Daí a Ana disse, mas tá tão redondinho, Miguel, não vai mexer, né? Daqui a pouco, sabe aquela história que tu vai passar na carteira de motorista, né? Mas você tira o pé da embreagem antes do tempo e acerta a baliza, né? Então, deixa assim, né? Tão bem escritas, né? Tá né? redondo. O livro tá redondo, né, Miguel? Ele tá... É interessante, gente, porque o processo da escrita ele tem o seu momento, e no momento que o Miguel fechou ali a escrita, quando a gente trouxe aqui para o livro, ficou perfeito. Ficou perfeito em tamanho, em tudo. Ficou excelente. Excelente. Olha, considerando aqui a generosidade da Mara também, que nos manda aqui sempre, né? Está sempre também no Teoria de Tudo aqui. Já está no fim? Já vamos acabar, não? Não, pode falar, não tem problema. Aqui está na página 27, né, do Poemitos 60 ou Mais Eu, Mara Eneida Mariano Pregardier. Poetar, a paz na alma vem com letras, brincar. É maravilhoso escrever, traz paz no coração. É a leveza que um dia primaveril nos proporciona, com as palavras ao lindo som dançar. Por vezes penso que os poetas e poetisas vivem com o amor a flutuar. Em um belo mundo humano, as alegrias e dores compartilhar. Muito encantador viver e aprender a linda arte do amor sempre a despontar, para sua obra contribuir e assim imortalizar e, em um tom de alegria, simplesmente poetar. Eu abri ao acaso aqui, mas serviu como um estímulo aos escritores, né? Poetar, cronicar, não é? Romancear, dramatizar, né? Desde que não seja na hora do almoço, né? Fantasiar, não é? É isso aí. Gente, então, Mara Eneida, obrigada pela contribuição do poema, que foi perfeito, Miguel. Abriu e era isso. Isso aí. Todos vocês que estão aqui online com a gente, muito obrigada. Fica aí, ó, vou deixar aqui para vocês o WhatsApp do Miguel Brambila. Quem quiser o livro O Poder Transformador, que é o primeiro livro do Miguel, depois vem outros, mas o primeiro, né, gente? O primeiro é o primeiro, né? Manda uma mensagenzinha ali no WhatsApp, aparece lá no lançamento, no dia 18 de agosto, no Zarabatana Café, a partir das 18 horas. Vai ser um lançamento, gente, vai ser um lançamento espetacular de balada, de tudo, de show, porque assim, ó, vai ter o lançamento, vai ter a sessão de autógrafos do Miguel, o lugar é incrível, é do Centro Cultural, vai ter show, vai ter amigos fazendo música também. Então, vai ser um evento não só literário, mas cultural, absurdamente abrangente. Vai ser muito legal, apareçam lá, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E quem não for de Caxias, gente, manda uma mensagem para o Miguel, quem quiser o livro, ou então entra na Amazon, porque o livro também está disponível na Amazon, pode comprar o livro direto pela Amazon, se for o caso também. E Miguel, muito obrigada por essa conversa maravilhosa, por estarmos aqui, você compartilhar com a gente o que tem, o que trouxe ao mundo, o que criou este poder transformador, que é este livro. Que realmente é um companheiro que depois nos acompanha, tanto em pensamento quanto nas conversas, nos bate-papos.
que nos faz refletir com certeza sobre muitos assuntos que são da nossa vida. Legal. Muito obrigada, Miguel. Que seja útil. Então, obrigado igualmente. Bem feliz por estar participando desse grupo querido aí, que faz parte para sempre, né, da nossa história. Fico muito feliz. Muito obrigado. Gratidão da família toda aqui. Muito obrigada, Miguel. Beijo, Valeu, gente. até a próxima. Valeu. Até a próxima. Quem quiser, quem tiver o sonho de voltar a escrever seu livro, manda uma mensagem, gente. Ainda tem vagas, tá? São vagas limitadas, mas ainda tem vagas para a turma que começa dia 21 de agosto. Eu sei que parece que falta bastante tempo, mas já tem várias pessoas já inscritas que, inclusive, já estão começando alguns processos aí de escrita. Então, quem se inscreveu antes tem vantagem. Tiver vontade, manda uma mensagem, vamos conversar. Aproveita aí, né, Miguel? Como diria o Ferrugem, eu recomendo. É isso aí, é isso Esse aí. é só para os velhinhos. Beijo. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Beijo, outro. gente. Tchau. Tá bem, valeu, tchau, tchau.